juiz de direito, doutor Marco Aurélio. Recebo as minhas homenagens no seguinte sentido: um juiz jovem, juiz que, num primeiro momento, eu posso lhe dizer, despido de qualquer sentimento de vaidade. Juiz esse que tive a oportunidade de ter contatos nos corredores do Fórum de Santana e na vara de tóxico também, recebendo o melhor tratamento possível. E são nessas horas, inclusive, que nos dá orgulho da profissão que nós temos, quando encontramos magistrados como Vossa Excelência, respeitadores, e despido desse sentimento que outrora falei de vaidade. Receba as minhas sinceras homenagens. Excelentíssimo senhor doutor promotor de justiça, doutor André Lavigne, quero primeiramente parabenizá-lo pela sua oratória e dizer-lhe que Vossa Excelência está no lugar correto, com essa fidalguia para usar, com essa roça que lhe é inerente. Parabenizar pela sua sustentação, dizer que aqui nós travaremos um embate jurídico, não vamos trazer para nenhum lado pessoal, porque aqui não é o lugar disso. E recebo as minhas homenagens e meus parabéns também pela sua brilhante sustentação. Ilustríssimos senhores policiais militares e agentes penitenciários também que aqui se encontram, garantindo aqui a segurança do julgamento, profissão aguerrida, e que recebam também minhas sinceras homenagens, que esse julgamento transcorra na melhor forma possível e que Vossas Excelências façam os trabalhos dos senhores também com a devida dignidade. A sociedade aqui de Água Fria, saudá-los também, homenageá-los, deixaram seus afazeres para vir ver e verificar a sociedade, um julgamento democrático, ser instalado na cidade de Água Fria por um fato que aconteceu há 2 anos e meio atrás. Sintam-se homenageados e recebam aí as minhas saudações. Meu colega, do Alex Ribeiro, Vossa Excelência, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo desde a época da faculdade. Eu tive o prazer de tê-lo um dia como estagiário, outrora como colega e hoje como um grande amigo. E sinto-me orgulhoso e honrado por tê-lo aqui somando a tribuna da defesa. Sem mais homenagem. Eu vou saudar agora aqui, senhores, um cidadão que o Ministério Público talvez tenha esquecido de saudá-lo, mas eu vou explicar no momento oportuno o porquê isso acontece. Porque nós olhamos para certas pessoas de forma que não conseguimos vê-los. E eu vou saudar aqui o cidadão, o William Damasceno. Eu vou pedir a licença da palavra para não chamá-lo de réu nesse processo, porque o réu, até pela definição da palavra, ele acaba sendo estigmatizado. Então receba também minhas saudações, cidadão William Damasceno. E por último, aos servidores, oficiais de justiça também, recebo minhas homenagens. E por último, e não menos importante, muito pelo contrário, as pessoas mais importantes nesse julgamento são os senhores do Conselho de Sentença. Vou pedir a vênia para me aproximar dos senhores. Possamos. Por último, eu queria saudá-los e contar a história do Tribunal do Júri, por que os senhores estão aqui agora. Os senhores hoje, a grande maioria mulheres aguerridas, mulheres honradas, ilibadas, e o senhor Ademir, que representa aqui os homens da cidade de Água Fria. Senhores, o que quer dizer o júri popular? Qual a importância do júri popular? Nós temos um documento, talvez um documento mais importante da história da humanidade, chamada Magna Carta Libertatum. Ela é datada de 1215, onde instituiu na Inglaterra o Tribunal do Júri. E aí passemos agora a trazer o Tribunal do Júri para o nosso país, para o Brasil. Os nossos livros contam que foi ingressado no Brasil no ano de 1822,
2 anos antes da Constituição do Império. E à época era julgado apenas os crimes de imprensa. E aí ela ficou consagrada na Constituição do Império, de 1824. Vieram as outras constituições, 1891, 1934, 1937, até se consagrar na Constituição de 1988. E o Tribunal do Júri, ele é feito para quê? Para julgar os crimes mais graves. São aqueles crimes de morte, que passou a ser prerrogativa do cidadão, hoje, o William Damasceno, ser julgado pelos seus pares. Os senhores cidadãos comuns foram transformados agora em juízes, juízes do fato. Hoje, os senhores aqui decidem. E o veredicto dos senhores, ele é soberano. O juiz está ali para prolatar a sentença conforme os ditames legais. E os senhores prometeram aqui o seguinte, que vão julgar com imparcialidade, de acordo com a prova dos autos e de acordo com vossas consciências. E é isso que o júri faz. É um julgamento democrático. Não, é um instrumento da democracia. Os senhores transformados em juízes para julgar o seu par de nação. E aí vejamos, senhores, muitas vezes, o júri, ele é muito melhor para se julgar um cidadão do que o juiz togado. E vou lhe explicar por quê. Aquele juiz que estudou 5 anos na faculdade, aquele juiz que fez 3 anos de atividade jurídica, que se esforçou bastante para passar no concurso público e que recebeu a toga e é um magistrado. Mas sabe por quê? Muito melhor? Porque ele de tanto ver o réu sentar aqui, que ele acha, para responder por crime de furto, por crime de roubo, por estelionato, por homicídio, por estupro, por qualquer tipo de crime que seja. Ele senta aqui e o juiz muitas vezes acha que ele está aqui para mentir, para ludibriar, para contar história que não é a verdade dos autos. Mas aqui não. Aqui os senhores deixaram seus afazeres, deixaram suas famílias, deixaram seus filhos em casa e vieram para julgar aquele cidadão. E a partir de agora, senhores, nós vamos, eu prometo aos senhores o seguinte: o digno representante do Ministério Público divagou na seguinte situação, tentou antecipar o que a defesa viria a alegar. Eu prometo aos senhores não me arredar nenhum milímetro da prova dos autos. Não falarei aqui de clemência, não pedirei pena ao senhor William, não falarei aqui de condenação, como digo, o representante do Ministério Público quis dizer, na função do juiz, inclusive da execução, em questão de eventual progressão de pena. Eu não vou dizer isso aqui. Eu vou dizer o que está no processo. E aí, começando, eu vou pedir, venham os senhores, para trazer os autos para perto de Vossa Excelência. Para começar, senhores, nós temos uma Constituição Federal. Então, se o senhor quiser o original. Sim, os originais vão ficar com os senhores aqui. E se tiver uma dúvida, eu vou fazer menção às folhas. Se os senhores quiserem olhar, fiquem à vontade, certo? Aqui é para o museu do senhor. E aí, vamos lá. Dona Sueli, Dona Elisiana, Dona Andréia, Dona Maria Angélica, Dona Eliana, Senhora Jusilene e Senhora Eli. Nós temos, inicialmente, uma Constituição Federal de 1988, que é a nossa Carta Suprema, a nossa Carta Magna. E no seu artigo 129, esse o promotor conhece bem, no seu artigo 129, inciso 1, diz o seguinte: compete ao Ministério Público promover a ação penal. Certo? Ok. Quando o Ministério Público oferece a denúncia, aqui a peça é inaugural. Ofereceu a denúncia e vai para a mão do juiz para receber a denúncia que o promotor fez. Só que no artigo 156 do Código de Processo Penal, eu vou trazer os livros, senhores, porque muitas vezes o que eu disser aqui, eu vou dizer que não sou eu, Joari, que está falando. Vou trazer para os livros que nós estudamos para estar ali e para estar aqui.
Então, o que é que a legislação diz no artigo 156 do Código de Processo Penal? Diz o seguinte, que cabe a quem alega provar aquilo que alega. Tanto é que até no cotidiano dos senhores mesmo, Dona Sueli, se tiver filhos, irmãos, marido, enfim, quando apontam um dedo para a senhora que diz assim, você fez isso, qual é a primeira reação? Então prove que eu fiz. A prova da alegação é aquele que está dizendo. Por exemplo, o artigo 156 diz, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. O Ministério Público vem com a denúncia informando que o senhor William, no dia 22 de julho de 2013, ingressa na residência do cidadão Bento, a mando de um terceiro chamado Negão, junto com um menor, de nome Felipe, e deflagra lá os tiros contra a vítima. Pronuncia lá para o artigo 121, homicídio qualificado, inicialmente mediante paga. Inicialmente foi porque o Ministério Público entendeu que alguém estava pagando aquele chamado crime mercenário, crime que visa o lucro, denunciou o réu por difamação. Pois bem, só que vamos um pouco antes da denúncia, vamos um pouco antes. Aqui, senhores, por ser um julgamento democrático, nós temos que nos colocar aqui, nós somos todos iguais. E aqui é o local de nos colocarmos no lugar do outro. Aqui eu posso me colocar no lugar do jurado, o jurado se colocar no lugar do advogado, do promotor, do magistrado, enfim. Então o que é que eu vou dizer? Antes da denúncia, houve uma investigação. A polícia fez a investigação do fato e mandou o seguinte relatório. A polícia informou ao Ministério Público que 3 pessoas foram para a residência do seu Bento e que lá, aparentemente, um dos 3 tivera dado os tiros no seu Bento e aí manda para o Ministério Público. Nessa investigação, eu vou ler o que o delegado disse. Agora os senhores vão observar o que o delegado que presidiu o feito informa ao Ministério Público, que é o elemento que ele oferecer a denúncia. Das oitivas, ficou patente que no dia do crime, 3 indivíduos invadiram o imóvel de Bento Cardoso da Silva e efetuaram 5 disparos de arma de fogo contra o referido. Que os criminosos foram identificados como Negão e William. Negão, os senhores se recordam aqui que a vítima sentou aqui e disse que identificou Negão e William no dia do crime. Ele identificou. Só que percebam que nem o Ministério Público acredita nisso. Porque o Ministério Público ainda aqui veio informar que foi a mando de Negão, mas não coloca Negão lá dentro da casa. Eu vou chegar aqui e depoimento da vítima. Eu só quero que vocês verifiquem o seguinte. Que os criminosos foram identificados como sendo Negão e William e o adolescente polar. E aí vem o relatório no final e diz assim, Dona Sueli. Isto posto, indicio William Henrique Portela Damasceno, vulgo William, que é aquele cidadão ali, e Jefferson Jesus de Carvalho. Quem é esse Jefferson Jesus de Carvalho? Os senhores ouviram falar aqui de Jefferson Jesus de Carvalho? Ninguém falou isso aqui até agora. Quem está dizendo sou eu. Eu falei. Jefferson? Eu li, inclusive, a certidão da diligência policial, que tem que localizá-lo, não consegui. Deixa eu então. Ok. Jefferson indiciou William Henrique Portela Damasceno e Jefferson Jesus de Carvalho. Pois bem. Se coloquem agora no lugar do promotor. A senhora, Dona Andréa, é promotora de justiça agora. Recebeu o relatório da polícia indiciando Jefferson e William. Está na hora da senhora oferecer a denúncia. Eu vou perguntar, o senhor ofereceu uma denúncia contra os 2 ou só contra um, William Damasceno? Porque foi isso que foi feito. O primeiro erro começa aqui. Denunciou apenas um. Ah, mas foi porque foi o promotor da época, foi o doutor João, foi o doutor José, foi o doutor Henrique. Não, foi o Ministério Público.
O Ministério Público denuncia só o William Henrique Portela Damasceno e começa aí a grande celeuma desse processo. Eu vou mostrar aos senhores que esses autos aqui, eles foram encaminhados, eles foram canalizados para condenar apenas um cidadão. Eles foram utilizados para colocar especificamente um cidadão como sendo ele ou ele ou ele, sem possibilidade de nenhum outro. Mas vou mostrar aos senhores que essa prova dessa alegação não foi feita nos autos. E por quê? Pois bem, denunciou apenas o William. E vou dizer, tem a identificação dele. O que é que o delegado diz lá no inquérito? Ó, é uma certidão. Certifique do fé para os devidos fins que o indivíduo apontado por vulgo negão nos autos do inquérito policial no local e que teria participado da tentativa de homicídio contra Bento Cardoso da Silva foi identificado como sendo Jefferson Jesus de Carvalho. Mas aí o digno do doutor André chegou aqui e informou que ele não foi localizado. Tá, então quer dizer, se eu cometo um crime aqui, matei Joana na última fila e sumi, então eu não vou ser punido por isso? Acabou? É isso? É uma absolvição então sumária? E o que acontece? Eu vou trazer agora o que é que a lei diz. O que é que a lei diz e que o Ministério Público deveria ter feito? Artigo 366 do Código de Processo Penal. O que é que o artigo 366 diz, senhores? Aquele cidadão que simplesmente não é localizado, isso não quer dizer que ele vai ficar impune, não. Vamos lá. Se o acusado, digamos lá que o Ministério Público fizesse a coisa certa, denunciasse lá o negão, porque supostamente ele tinha mandado ou supostamente ele estava no local do crime. Digamos que vai ser denunciado, mas não encontrou o negão, não encontrou o Jefferson. O que é que ia acontecer? O que é que a lei diz? Artigo 366 do Código de Processo Penal. Se o acusado, citado por edital, vamos lá, o promotor de justiça ia oferecer denúncia, o juiz eventualmente ia receber, ia mandar citar os acusados. Citou o William, que estava preso, não conseguiu localizar o outro, o negão. Então, se ele citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o custo do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar sua prisão preventiva. Pois bem, se eventualmente tivesse denunciado o negão, ele fosse citado por edital e não foi localizado, o que é que ia acontecer? Suspende o processo, suspende o prazo e decreta a prisão dele. Em qualquer local que ele fosse pego no país, ele ia ser preso. E aí ia ser comunicado ao processo, ó, negão, Jefferson, fulano de tal, está preso aqui, assim, 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 para a disposição do processo. Eu lhe pergunto, foi feito isso, senhores? Não. Por quê? Não sei. Eu, o Ministério Público, faria. Ah, mas tem uma cota ministerial para que a polícia fizesse tal diligência. Enfim, não justifica não ter denunciado o tal negão. Tudo bem. Passemos essa fase. Veio a denúncia e aí o digno representante do Ministério Público chega aqui e diz o seguinte, que ele na delegacia confessou que é o depoimento mais condizente com a verdade, é o depoimento dele na delegacia. Senhores, ele informou aqui a tortura física e psicológica no dia que ele foi preso. Eu vou trazer agora, senhores, um livro que eu li, até por uma questão de dificuldade do raciocínio, pode até ser, mas eu li esse livro 6 vezes. Eu li esse livro na faculdade pela primeira vez e não entendi nada. Li pela segunda vez na faculdade e não entendi nada. Li pela terceira vez, depois de formado, consegui entender alguma coisa. Pela quarta, quinta vez. E para fazer esse júri, eu consegui mais uma vez. E aí eu lhes digo, esse livro ele foi escrito em 1764, século XVIII. Ele chama dos delitos apenas, o autor é César de Beccaria. Com certeza o digno representante do Ministério Público já se debruçou por esse livro aqui, o magistrado também. E eu vou passar o que é que esse livro diz.
Esse me diz o seguinte, senhores, que o cidadão, quando ele é submetido à tortura, a tortura ela é feita para os fortes. Porque o que é que ele diz aqui? A tortura é, muitas vezes, um meio seguro de condenar um inocente fraco e de absolver o celerado robusto. Ele informou aqui que foi colocado saco na cabeça, choque elétrico e tudo mais. Senhores, agora eu estou me colocando no lugar do réu. Julgamento democrático é isso. Senhores, se vier alguém com um saco preto e com fios para me dar choque elétrico, eu digo que matei até o juiz. Eu digo que matei até minha mãe. Eu digo o que ele quiser. Que eu diga, eu digo. E vou lhe reportar a um dos maiores erros judiciários do país. É o caso dos irmãos Naves, na época da ditadura militar, 1937. Sebastião e Joaquim, dois irmãos, são acusados de ter matado Benedito, que sumiu da cidade. Eles são tão torturados, senhores, que eles indicam, eles informam, confessam o crime que matou, conta como foi o crime, leva os policiais para cavar o local para dizer onde a vítima está, onde o dinheiro está, é submetido a julgamento pelo tribunal do júri. O júri condena a 25 anos de prisão. Eles passam 10 anos presos. Sabe o que acontece no 11º ano, senhores? A vítima reapareceu. A vítima estava devendo, pegou 90 contos de réis na época e sumiu da cidade. Só que 10 anos depois ele reapareceu. Aí eu lhes pergunto, sobre tortura, é válido, senhores, o que ele falou na delegacia? Porque se é comigo, eu digo inclusive que matei o Papa. E é justamente o que ele fala. O que é que ele informa, senhores, referente à tortura? É esse de ordinário o resultado terrível dessa barbárie que se julga capaz de produzir a verdade. Pois bem, o Ministério Público trouxe o depoimento do réu na delegacia, sem advogado, que realmente é descartável a advogado na delegacia, mas que foi dito por ele. Eu queria que os senhores entendessem o seguinte: o interrogatório do réu, dona Sueli, ele é um meio de defesa, é uma matéria de prova dos autos. Eu não quero que vocês e os senhores aqui não deem credibilidade ao que o réu diz, porque é uma prova dos autos, assim como todas as outras. E o que ele diz não pode ter a mesma credibilidade do que a sombra de uma barata. Porque se isso vier à tona, toda a sociedade está em risco. Porque condenar por condenar, senhores, é fácil. Mas eu queria que os senhores dessem credibilidade ao que está no processo. Pois bem, na delegacia informa, mediante tortura que fez, que aconteceu, que se dissesse, que se viesse mais 3, 4 vítimas, ele diria que tinha matado também. E aí pronto. Os policiais, inclusive, conforme ele informou, eu não queria desmerecer a conduta dos policiais, porque todos nós sabemos que tem policiais honestos, policiais bons, como tem advogados bons, advogados honestos, tem médicos bons, juízes bons, mas tem aqueles também ruins, advogados, policiais, médicos, arquitetos, enfim. Mas ele informou que os policiais informaram que faria de tudo para que ele pagasse por aquele crime ali. Mas por quê? É porque eu não sou da cidade. Tudo bem. Passemos por processo. Vem a identificação de Felipe. Felipe é polaco. Ele informa que não conhece polaco. Eu não queria desmerecer a oitiva da vítima por ser um senhor de idade, eu tenho que respeitar, inclusive, a idade do senhor Bento. Mas ele, de certa forma, ele, desculpa o termo, mentiu descaradamente como sentou. Negando, ele reconheceu. 3 pessoas primeiro na delegacia ele informou, né? Em juízo ele disse 2, aqui ele disse 2. Polaco ele disse que nem conhecia. Pois bem, o policial que sentou aqui, senhores, informou que foram pegos 2 pessoas lá na rodoviária. Bora ver se essa matemática bate. Foram pegos 2 pessoas na rodoviária. Polaco foi pego aqui e indicou onde o William está, lá na rodoviária. Chega na rodoviária, encontra o William e mais uma pessoa. 1 mais 2 são quantos aqui? 3.
E aí perguntado, foram levados quantas pessoas para a delegacia? 2, Polaco e William. Cadê esse terceiro? Ele jogou aquela fumaça de ninja e desapareceu? Pois bem, vamos passar mais adiante no processo. Na oitiva, lá na delegacia, Dona Terezinha, a esposa da vítima, que eu vou perguntar aos senhores, eu quero que os senhores respondam em vossas consciências. Não precisa responder para mim não, porque vai ter a hora dos senhores falarem, que é a voz mais importante desse julgamento. Eu queria que os senhores respondessem o seguinte: os senhores acham que a testemunha ocular, Terezinha, que foi a esposa da vítima, viu tudo, todo o acontecimento? Os senhores acham que, em busca da verdade, ela deveria estar sentada aqui, senhores? Ou não? Ela tinha que sentar aqui para esclarecer o que ela viu ou não. Mas sabe por que ela não está ali? Porque aquele cidadão ali, ó, ele ficou indefeso praticamente, ele não teve condições de contratar um advogado para fazer uma defesa técnica para ele. E o Ministério Público poderia ter rolado ela aqui. Inclusive. Como a defesa. Como? Assim como a defesa. Mas a defesa aí, eu juraria, só estou com o júri. Eu não tira a fase do ator juiz. Só estou com o júri. Mas o Ministério Público é uma instituição que ela vai caminhar durante todo o processo. O advogado faz. Eu também só estou participando desse ato. Mas eu estou falando do Ministério Público, não do senhor. Pronto, Ministério Público. Porque o Ministério Público não arrolou. Inclusive, tem uma parte do Código de Processo Penal que diz assim, ó, cláusula de imprescindibilidade. Eu vou chegar nela, vou retornar para a audiência perante o juiz. Perante o juiz, essa Terezinha que viu o momento, que presenciou, é a esposa da vítima. Ela acordou com um barulho no quintal. Ela acordou com os supostos meliantes arrombando o quintal da casa dela. E Terezinha, quando foi ouvida lá na fase policial, sabe o que ela disse? Vamos lá. Se os senhores quiserem verificar, é nas folhas 16 dos autos, podem ficar no ar. Porque no dia 22 de julho de 2013, por volta das 3 horas da manhã, a depoente estava dormindo, justamente comendo, quando ouviram um barulho na porta do fundo, que a depoente e Bento acordaram assustados, e que a depoente se deparou com indivíduos atirando contra Bento, que dispararam 5 tiros, mas só acertaram 2. Que dentro da casa estava escuro, que a depoente não viu quem atirou, nem quantas pessoas estavam dentro de sua casa. Vamos lá agora, essa aqui é uma delegacia, vamos lá ver o que ela falou perante o juiz. Na audiência, ela também foi ouvida. E o que é que ela diz perante o juiz? Vamos lá. Uma Terezinha. Ela diz justamente o seguinte, que não, vamos lá, que não tem certeza de ter sido acusado, ao que Terezinha fala, vamos lá. O seu Bento, ele foi a vítima, ele recebeu os disparos e caiu de bruços. Quem está dizendo que caiu de bruços não foi eu não, porque nós não estávamos lá. Nós estamos aqui reconstruindo os fatos históricos que levaram nesse histórico dia, nesse fatídico dia. Então, o que a Terezinha diz? Que não tem certeza de ter sido acusado quem realizou os disparos, ouvindo apenas a expressão derruba. Eu lhes digo, senhores, a vítima levou os tiros, caiu no chão, mas a esposa dele viu tudo. E colocado o seu William na frente dela, ela diz não reconhecer ele como autor desses disparos não. E aí eu lhes digo, temos que dar credibilidade a uma testemunha ocular ou não? Porque vamos lá, se a esposa da vítima, Terezinha, informa que não viu e que não reconhece seu William como autor dos disparos, que estava escuro, que ela realmente não viu quantas pessoas tinha, enfim, isso foi dito. Agora vamos voltar ao plenário. Senhores, é uma testemunha ocular, ela é a esposa da vítima. Os senhores aqui
nós temos um princípio chamado no direito penal, que é o princípio da busca da verdade real. Certo? Isso aqui, senhores, isso aqui não é um jogo. Acabei de ler um livro chamado Teoria dos Jogos, de Alexandre Moraes da Rosa, que diz justamente isso. Isso aqui, o processo penal, ele não pode ser tido como um jogo de quem vai ganhar e quem vai perder. Um jogo de vaidade entre Ministério Público e Defesa, não. Eu vou lhe perguntar, o juiz, o magistrado, intimou o Ministério Público, e volto a ratificar que o doutor André pediu uma parte aqui, é o seguinte, não estou dizendo Vossa Excelência, mas o Ministério Público, na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, que é a fase que eles arrolam justamente as testemunhas para vir para cá, o que é que ele fez, senhores? Não arrolou. Mas por que não arrolou? Os senhores respondam para o senhor em vossa consciência. Ela deveria estar aqui, ou tínhamos que arrancar dela. Ela estava aqui no plenário, já foi embora, mas ela tinha que estar aqui, tinha que contar o que viu. Então, é demais a defesa imaginar que o Ministério Público não arrolou porque ela informa que não reconhece o réu. Então, vamos voltar à teoria dos jogos. Então, um jogo de interesses, é isso? Doutor, o senhor poderia ter pedido para ouvir também aqui no plenário. Já que ela testemunha é tão imprescindível, não entender a defesa. Quando eu não teria objeção, não. Quando eu falei acho que uma pessoa que disse que não viu nada, qual é o interesse em ser ouvida aqui? Mas ela disse que não viu nada? Ela disse que não viu nada. Então, Ela disse que que só ouviu os pipocos e o marido caído. Pois é, mas ela disse que não reconhece ele como. Mas, assim. Ela disse que não viu o quem senhor atirou. eu lhe concedo a parte. Na verdade, o senhor já está me concedendo. Então, vamos lá. Se ela disse que não viu quem atirou, eu reputo ela também como uma testemunha prescindível. Mas se fosse tão imprescindível a defesa, o senhor poderia ter pedido, doutor. Quando não tem uma direção, não, se quiser, a gente vai buscar ela e ouve. Quanto a isso, sem problema nenhum. Entendo que precluiu, mas enfim. Eu não acho que tem preconceito nenhuma. Se os senhores quiserem ouvir a doutora Tereza, inclusive, os senhores têm o direito. Pois é. Agora, é aquele negócio. Só vou perguntar mais uma vez. Se quiser, eu acho imprescindível, eu acho necessário. Deveria sim. Quando comentei com um colega aqui que tinha que ouvir, a vítima e a esposa já tinham ido embora. Para não atrasar o julgamento, vamos lá, vamos seguir essa oitiva dela. Pois bem. Mas a pergunta é, lá na fase do 422, era a hora do Ministério Público e Defesa se manifestarem. Só que a defesa não se manifestou, sabe por quê, senhores? É aquele cidadão ali, ó. Ele, quando eu falei que o dia que o representante do Ministério Público saudou todos da casa, do plenário, e não saudou aquilo ali, é porque ele realmente está jogado às traças. Há 2 anos e meio. E sabe por quê, senhores? Porque o destinatário disso aqui, ó. Isso aqui tem um destinatário, Código Penal brasileiro, ele tem um destinatário. Sabe quem é o destinatário dele? É o preto e o pobre. É o pobre que não tem condições de constituir bons advogados, que não tem nem defensoria pública na cidade. Ele foi jogado lá durante 2 anos e meio. E aí eu lhes digo, não vou dizer porque este advogado aqui, ó, está aqui pro bono, sem receber, até para colaborar com a justiça e defender por amor ao debate. Mas não vou desfazer dos colegas que passaram pelo processo, porque se nós chegarmos com amor ao debate no Ney Barbosa para fazer uma feira, a gente não consegue não. A gente não consegue levar o leite da criança só com amor ao debate não. O advogado vive dos honorários. E se não está recebendo, realmente fica difícil a gente cobrar bom trabalho do profissional. Veio essa fase, o advogado se faz, enfim, não tinha advogado, mas tinha aquele que era nomeado, enfim, não se pronunciou. Aquele cidadão ali não tinha uma testemunha não a favor dele. Ninguém. Não tem ninguém. Ele tem 2 anos e meio lá a jogar, só uma visita. E principalmente, senhores, quando eu falo amor ao debate, eu digo o seguinte, eu estou aqui inclusive pagando para trabalhar. Porque sabe o que acontece? Eu fui conversar com ele no presídio ontem, a primeira vez em 2 anos e meio, por uma questão de humanismo, uma questão de bom senso, e saber por que essas falhas vieram contra esse cidadão. E a gente vê a história
dele, como aconteceu, como veio, por que só ele é denunciado. E agora eu vou lhe fazer uma pergunta crucial. Nós temos aqui, bom, Terezinha não está aqui, não foi rolado no 422, não vai ser ouvida, acabou. Nós temos aqui uma terceira pessoa, o de menor, de nome Jefferson. Senhores, o procedimento do júri aqui, ele é escalonado no nosso época. Sabe o que acontece? Existe a primeira fase, perante o juiz, e existe a segunda fase, que é aqui no plenário. Perante o juiz, senhores, agora novamente os senhores agora são juízes togados. Os senhores são juízes togados. Os senhores fizeram concurso e estão lá sentados no gabinete. Eu lhes pergunto: Felipe, que foi identificado, vou falar o nome dele completo aqui. O nome dele completo é Felipe Silva dos Santos. Ele deveria ter sido ouvido como testemunha ou não? Ah, mas ele responde a um procedimento. Senhores, eu vou lhes dizer o que a lei diz. Quem está dizendo não sou eu não, senhor Ademir. Quem está dizendo não sou eu não, dona Andréa. Quem está dizendo é a lei, a legislação. O que é que ela diz? O artigo 202, que eu vou ler para os senhores, diz o seguinte: toda pessoa poderá ser testemunha. Agora vamos lá àquele depoimento do menor inimputável comparsa do réu, supostamente. Olha, se em tese o polaco estava na cena, em tese ele era comparsa de quem atirou, seja lá o negão, seja lá outra pessoa. Eu lhes pergunto: ele deveria ser ouvido pelos senhores como juízes ou não? Porque ele foi identificado, ele foi localizado, foi entrado em contato com a mãe dele, ficou intimado da audiência e ele não compareceu. Ou seja, mais uma vez, o pobre do William paga por um erro processual. E ele inclusive pergunta aqui: senhores, perguntou ao juiz, doutor Marco Aurélio, por que o menor não está aqui? Por que ele não foi ouvido? Não tem nada do menor nesse processo, senhores. E vou lhe dizer o que a lei diz. Nessa hipótese, deve ser arrolado normalmente como testemunha, porque na esfera penal não pode ser considerado parte da relação processual estabelecida, tem, pois, o dever de dizer a verdade. Se ele fosse arrolado como testemunha perante o juiz, como foi arrolado o doutor Aldo lá na denúncia, arrola ele. Ó, Felipe Silva dos Santos. Só que sabe o que é que o juiz na audiência informou? Salvo engano, não foi, com certeza não foi o digno magistrado que aqui se encontra. Sabe o que é que o juiz diz referente ao Felipe? Diz o seguinte: eu vou lhes perguntar, os senhores acham importante ou não ouvir Felipe? Ou vai ficar só na fala única do réu, sendo que nós temos outros elementos de prova? Vamos lá, olha a gama de artifícios que o Ministério Público tinha para provar, que não fez. Pois bem, quando veio em juízo, o que é que o juiz diz para não ouvir Felipe? Porque como ele não compareceu na audiência, o Ministério Público podia requerer, inclusive, a condução coercitiva dele. Marca-se a próxima audiência e vai buscar ele, manda a polícia buscar. Porque ele não tem que querer, não. É a justiça que está chamando. Identifica o endereço dele aí, doutor Gonçalves. Digo agora. O senhor quer, inclusive, o que o oficial de justiça diz? Exato. Se o senhor puder dizer onde é que ele mora, a gente aí. O senhor sabe que ele foi intimado através da mãe quando era menor, sabe? Antes da audiência de instrução em juízo. Sim, eu estou falando ele dessa. foi localizado? Eu estou falando dessa audiência. Essa audiência. O que é que. Pessoa oficial dá o endereço dele, certo? Vou dizer o que o oficial de justiça diz referente à intimação do. Vamos lá. Vamos lá.
Folha 63, senhores, se quiser abrir, se o senhor quiser, eu vou ficar. Certifico eu, Jurandir Dantas dos Santos, oficial de justiça avaliador, ao final assinado, que em cumprimento ao mandado do MM Juiz de Direito da Comarca, extraído do processo número tal, que é esse, move contra o réu William Henrique Portela Damasceno, dirigi-me aos endereços que constam no mandado, e aí sendo, intimei o réu William Damasceno e as testemunhas Bento e tal, os quais, após ouvirem a leitura do mandado, exararam o nosso. Deixei de intimar a testemunha Felipe Silva Santos, menor, em virtude do mesmo se encontrar juntamente com sua genitora, senhora Elísia Silva dos Santos, em Simões Filho, Bahia, conforme informações do seu irmão menor, senhor Luciano, que informou o número do telefone da sua mãe, número 718378-7431. Tendo este oficial de justiça ligado para o referido menor, dia 14 de novembro, que foi atendido pela senhora Elísia, oportunidade na qual dei ciência da audiência designada para o dia 20 de novembro, às 10 horas, a qual se comprometeu a comparecer, juntamente com o menor Felipe, no dia da audiência. Simões Filho é uma cidade de 110 mil habitantes. Tem o endereço dele? Aí eu quero fazer uma pergunta, doutor. Me mostre nos autos qualquer diligência no sentido de tentar localizar ele. Não, ele não apareceu. A audiência foi dispensada pelo Então, juiz e poderia... com a concordância do MP e da defesa, né? Mas que defesa, doutor? E havia um advogado. Ele falou que Está advogado dativo, doutor? Está o senhor é passando dativo, corredor. doutor, ele está fazendo essa... Pois é, mas não é todo mundo que faz isso, doutor. Sim, mas peraí, o senhor... Eu acabei de falar, não estou desfazendo, não estou desfazendo. Eu, inclusive falei que não estou desmerecendo. Mas que está fica nos honorários. Mas está desmerecendo. Eu estou desmerecendo a defesa no processo penal. Eu estou desmerecendo ele, você nem quer o advogado. Você nem quer. Mas enfim. Pois bem, senhores. Liga para o Felipe, para o Felipe, ele se compromete a comparecer e ele não comparece. Vamos lá ver o que é que o juiz disse lá na instrução. O juiz, senhores, surpreendentemente, diz o seguinte: apregoaram a audiência, desacompanhado, vamos lá, o réu desacompanhado de advogado, porém, foi nomeado o réu Tiago da Silva Cerqueira. Que fique claro, não sei quem é, não conheço, não estou falando da pessoa do Tiago, do doutor Tiago, estou falando da defesa em si, ok? Pois bem, após a oitiva das testemunhas de acusação presentes na audiência, foi verificado, conforme certidão de folha 63 do oficial de justiça, que a testemunha Felipe foi intimada. Que é válido, se o oficial de justiça contar e intima, ele pode certificar que intimou. Essa intimação é juridicamente válida? É usada. É juridicamente válida? É aceita. Se a pessoa comparecer, mas ela é jurídica, você pode exigir que a pessoa compareça com base nessa intimação? Até concordo com ela você, foi. Juridicamente. E com a mãe, não foi nem com ele próprio? Então, deixa eu fazer uma outra pergunta. Posso? Permite? Pode tentar. Doutor André, intimou por telefone, o senhor entende que não é juridicamente correto. Que não é legal. Juridicamente válido. Pois bem, então, o que o senhor deveria ser feito? Não ter algum tipo de diligência para localizar ele? Caso se entendesse necessário, eu tive assim. Agora, nem o juiz, nem o promotor que estava presente, nem o defensor entenderam imprescindível a ativa do menor. Talvez eu tivesse sido uma postura diferente como o senhor. O senhor com certeza teria. Naquele dia, naquela data, não tiveram. Pois bem, agora eu pergunto aos jurados, se para eles, como juízes tocados, ou até como promotores no dia da audiência, ou como advogados, é imprescindível ou não? Ele não estava no local? Não é uma testemunha. No mínimo uma testemunha, se não foi ele. No máximo, o comparsa de quem atirou. Só que sabe o que é que o juiz informa? O juiz diz o seguinte: contudo, verifica que o adolescente não compareceu esta dia. Diante do ocorrido, o juiz entende, em razão do depoimento das demais testemunhas, essas demais testemunhas, os policiais que não presenciaram o fato, que supostamente o forçaram a dizer, e da vítima no processo. Então ele diz o seguinte: presentes ao ato, resta prescindível, ou seja, descartável, o depoimento do menor. Pois bem, senhores, passou aqui pelo juízo. Eu tenho certeza que os senhores entendem que não. Ele deveria ser ouvido. Deveria ter
desprendido, no mínimo, qualquer tipo de esforço para localizar esse cidadão. Porque, inclusive, o próprio magistrado informou que ele responde ao ato infracional aqui. Então, não tem aquela pessoa que é invisível, não, senhores, que pode se furtar a vir para a audiência. Pois bem, vamos seguir, senhores. Hoje, esse menor, na época, ele é maior de idade hoje, certo? Hoje, também naquela fase lá, do 422, o promotor de justiça, na época, ele poderia ter arrolado com cláusula de imprescindibilidade. Ele poderia ter medido esforço para localizar. Mais uma vez, por quê, senhores? Por nada, porque aquele cidadão não tem condições. Aquele cidadão ali, senhores, ele ficou emitindo petição para o juiz lá do presídio para vir para cá, peticionando para adiantar o julgamento, peticionando a MESCOR. Quem peticionou foi ele, de lá de dentro, ou a própria casa que fez esse requerimento. Mais 2 anos e meio jogados às traças. Pois bem, vamos para a data de hoje, senhores. Hoje o Felipe é maior. Hoje o Felipe, se sentasse aqui como testemunha e mentisse, poderia responder pelo crime de falso testemunho. Aí eu pergunto aos senhores, senhor Ademir, se existe um princípio chamado busca da verdade real, o senhor acha que ele, na cena do crime, ajudaria a elucidar ou não? Respondam isso em vossas consciências. Porque o menor, Felipe, à época, ele diz que eu falo, o réu diz o seguinte: encontrou com ele no outro dia pela manhã. E aí eu digo, senhores, tudo isso que eu falei aqui são meios de prova, oitiva de testemunha, podendo solicitar condução coercitiva. Senhores, a arma foi encontrada e o digno promotor corretamente informou que foi feito o confronto do projétil com a arma de fogo. Deu compatível, é isso? Se fosse, senhores, uma investigação séria, se fosse um processo penal corretamente instruído, teria, sabe o que, senhores? Um exame chamado exame residográfico. Sabe o que quer dizer isso? Quando o cidadão ele atira com a arma de fogo, aquela combustão com a pólvora faz com que resíduos permaneçam em sua mão. Eu lhes pergunto, foi feito isso naquele cidadão ali, senhores? Claro que não. É óbvio que não. Verificar digitais piorou aquela arma. E aí eu digo, quando os senhores chegarem, quando os senhores saírem daqui, os senhores vão chegar em casa, senhor amigo, quando chegar em casa, certamente seus familiares, Dona Eliana, Dona Maria Angélica, vão perguntar o que os senhores estavam a fazer. Eu queria que os senhores chegassem e informassem, eu estava na casa de justiça, fazendo justiça. E digo mais, se os senhores entenderem que há provas suficientes nos autos para dizer que aquele cidadão apertou o gatilho e atirou em Bento, eu vou sair daqui triste, mas respeitando a decisão de Vossa Excelência. Mas eu queria que os senhores entendessem o seguinte: na primeira fase do júri, se houver dúvida, senhores, existe um princípio chamado indúbio pro società. Se tiver dúvida, é a favor da sociedade. Lá, quando o juiz vai dar a sentença de pronúncia, se ele tiver dúvida de que o cidadão fez ou não, é em pró sociedade. Ele manda para o plenário para os senhores decidirem. Agora aqui, senhores, aqui no plenário, aqui no júri, no tribunal do júri, se houver dúvida,
Não há que se falar em condenação. Não engulam garganta abaixo uma condenação, senhores. Sem provas. Sem provas. Porque nós pegamos aqui contradições da vítima. Da própria vítima. Contradições essas que a defesa custa a imaginar que apenas com o intuito de prejudicar um cidadão. O William Damasceno. Porque nem o Ministério Público acredita no que a vítima falou, senhores. Porque se acreditasse, não colocaria o negão como mandante fora da sua residência. Porque ele diz aqui que negão ele reconheceu o negão. E na denúncia, e aqui, o Ministério Público vem dizer que o negão que mandou foi por vingança. E aí eu lhes digo, senhores, provas. Eu vou usar o direito italiano agora, o direito comparado. O direito italiano diz o seguinte, que a lógica, ela é a rainha das provas. Eu vou lhes dizer, aquele cidadão ali, a vítima não conhecia, nem ele conhecia a vítima. Foi dito pela vítima, foi dito por ele. O mediante pagamento já caiu por terra, porque nem a motivação mais na qualificação do crime é mediante paga. Veio para motivo torto, e nós vamos falar sobre isso. Aí, embora seja uma espécie, vamos falar sobre isso. Pois bem, senhores, existia uma gama, por exemplo, se, eu vou lhe ser sincero, na condição de advogado, se esse processo penal tivesse sido andado de forma correta, digamos que esse exame residográfico desse pólvora na mão daquele cidadão ali, digamos que a testemunha Felipe sentasse aqui e dissesse que foi ele, digamos que a esposa da vítima sentasse aqui e dissesse não foi ele, eu reconheço. Digamos que o Ministério Público denunciasse o negão conforme tinha que ter sido feito. Eu, advogado, não seria, se tivesse tudo comprovado contra ele, eu não estaria pedindo aqui a absolvição, negaria a autoria dele não, senhor. Porque eu não ia usar uma tese mirabolante para isso não. O que é que eu ia fazer? Buscar qualquer outra tese, tentar desqualificar o crime de homicídio, tentar buscar, agora negar a autoria, eu não faria isso. Porque não tem condições de dar um veredito com base nisso aqui, porque isso aqui, eu vou lhe ser sincero, nesses quase 10 anos de advocacia criminal, desses diversos júris, Brasis afora, eu nunca ouvi um processo tão mal instruído como esse. Eu nunca vi. E coincidentemente, trata-se de um cidadão paupérrimo. E por quê? O destinatário do Código Penal é esse. Vou remeter agora, 2010, Estado de São Paulo. Um promotor de justiça para na sinaleira. Um cidadão de moto para do seu lado e finge pegar uma arma debaixo da sua camisa. O promotor de justiça pega a sua 9mm e dispara 10 tiros na cabeça do cidadão. Ele, no mínimo, deveria responder pelo excesso em legítima defesa. Excesso de defesa. Mas sabe o que é que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, senhores? Me perguntem se ele sentou aqui, no banco dos réus. Me perguntem. Não sentou. Mas por quê? Cidadão branco, cidadão da alta sociedade, promotor de justiça, condição financeira boa. Então ele foi absolvido sumariamente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E senhores, eu vou lhe dizer, aqui, nesse tribunal democrático, eu vou lhes pedir, eu suplico a Deus que os senhores errem o mínimo possível, porque um erro judiciário, senhores, mais vale absolver 100 culpados do que condenar um inocente. Porque sabe o que acontece, senhores? Quando a gente condena um inocente, ele carrega o fardo sozinho, como vem carregando.
o fardo sozinho. Mas quando absolvemos sem culpados, esse fardo é disseminado na sociedade. Vou lhe contar um caso, dona Sueli, seu Ademir, dona Maria Angélica, dona Andréa. Interessante. Pernambuco, 1976. Ex-mecânico Marco Mariano, acusado de homicídio, fica preso durante 19 anos. 19 anos preso, verifica-se que ele não é o culpado daquele crime. Aparece o verdadeiro homicídio, o verdadeiro criminoso. Tuberculoso e cego, ele sai da prisão. Ficou cego dos 2 olhos por estilhaços de bomba, de gás lacrimogêneo dentro da prisão. Quando sai da prisão, ele entra com ação de indenização contra o Estado do Pernambuco. Ganha uma indenização de 2 milhões de reais. Senhores, quando ele recebe a primeira parcela dessa indenização, ele morre. Mas antes de morrer, ele dá uma entrevista e diz assim: eu só queria a minha visão de volta. Eu pagaria esses 2 milhões pela visão e pelos meus 19 anos perdidos. E o STJ, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, reconheceu esse caso como o maior erro judiciário da história do país. Eu lhes digo, se os senhores errarem aqui, senhores, aquele cidadão ali, ele vai carregar o fardo, ele está carregando, até agora, sozinho. 2 anos e meio preso. E aí eu lhes digo, o promotor veio aqui e fez uma espécie de dosimetria da pena, que até pelo fundamento da defesa técnica, eu vou contestar o que diz. Seguinte, ele está sendo acusado por tentativa de homicídio qualificado. Então, tudo dá certo, pena de 12 a 30 anos, tem a redução pela tentativa de 1 a 2/3. Senhores, a quantidade da pena, a senhora não sabe, a senhora também não, ela também não, o senhor Ademir, a senhora, ninguém sabe a quantidade da pena. O único nesse julgamento que pode dizer é o magistrado. Eu lhes digo, se for do jeito que o Ministério Público quer a condenação dele, ele vai pegar um regime fechado, depois ele informou que não há a questão do regime, se eu estiver errado, sobre corrigir, que não há a questão do regime semiaberto, e que aí ele pularia para o regime aberto e ficaria numa prisão domiciliar. Vou lhe dizer que não funciona bem assim. Nós estamos aqui em Água Fria, na comarca na qual eu tenho meu domicílio profissional, vários condenados pelo regime semiaberto. Encontra-se lá. Salvador também. Pois eu conheço muitos no domiciliar por falta de vaga no semiaberto. No semiaberto, excelência? Vou lhe ser sincero, até pelo dever de lealdade processual, eu nunca vi. No regime aberto, sim. Mas no semiaberto eles cumprem tranquilamente. Eu tenho vários clientes no regime semiaberto. Vários clientes no regime semiaberto. Inclusive, o que é que a gente consegue no regime semiaberto? Ele fica preso, mas pode eventualmente sair para trabalhar, voltar à noite, de segunda a sexta, sai sábado, 8 da manhã, volta às 16 horas, mas domiciliar, para quem está no semiaberto, não. Semiaberto tem sim. Feira de Santana, eu tenho dezenas de clientes no regime semiaberto, condenados. Então, esqueçam isso de pular para o regime aberto, porque não há, existe sim. Quem está dizendo sou eu, que eu tenho diversos dentro dessa situação. Eu estou sendo leal com vocês, eu não estou mentindo. Enfim. Vem agora, excelências, uma decisão também bastante interessante, que acaba por corroborar, só voltando ao que o promotor disse. Se ele for condenado, excelência, por homicídio qualificado, tentado, realmente a progressão dele é com 2 quintos. Vamos fazer uma conta bem simples aqui. Okay? É de 12 a 30. Vamos dizer aqui, vou usar a mesma paridade de armas, a mesma arma que o promotor utilizou. Vamos dizer aqui que ele pegue aí 20 anos e reduza, se for conforme o Ministério Público quer, e reduza aí 1/3.
Vamos fechar essa conta, que eu sou muito ruim de matemática. Vamos fechar que ele, conforme o Ministério Público informou, 15 anos de prisão. Ele tem 2 anos e meio preso. Sabe como é que acontece? Vamos fazer a conta: 15 anos, 2 quintos para progredir. Sabe quantos anos são? 15 dividido por 5 vai dar 3. Vezes 2, 6. São 6 anos preso. Preso sem provas. Preso porque o Ministério Público não conseguiu provar extremos de dúvidas. Preso porque é pobre. Preso porque nunca teve nem 10 reais para colocar de combustível para um advogado vir visitá-lo, para fazer audiência. E aí eu lhes digo, senhores, tem uma decisão nesse processo bastante interessante. Por não se tratar de sentença de pronúncia, eu posso informar aqui no plenário. Existe uma decisão em que o próprio juízo aqui, isso aqui vem a corroborar que esse processo, ele desde o início até o presente dia, ele vem sendo conduzido para deixar o preso. E vou lhe dizer, Dona Fran, por quê? Pasme, o juízo concedeu a liberdade provisória para aquele cidadão ali. Se os senhores quiserem verificar, está aí nas folhas 172 dos autos. O juiz concedeu a liberdade para ele. Mas sabe condicionado a quê, senhores? Ao pagamento de uma fiança de 70 salários mínimos. Aí eu lhes digo, eu lhes pergunto: é uma liberdade provisória para manter o preso? Porque é o seguinte, aquele cidadão é 2 anos e meio sem direito a nada. Os juízes esmerou esforços para nomear advogado, depois destituiu o advogado, nomeou outro advogado, destituiu outro advogado, nomeou o advogado, renunciou a alguns, até me encontrar através da OAB de Feira de Santana, para que viesse estar aqui. E estou aqui com muito prazer, muita honra de estar com os senhores aqui nesse debate, com o doutor André também. Mas eu lhe digo, sabe quanto é que custa 70 salários mínimos, senhores? Faça uma conta aí, 788 vezes 70. Dá um valor aproximado de 55 mil reais. Arredondando para 700 reais dá 48. 50 mil reais. Eu lhes pergunto: 50 mil reais para considerar aquele cidadão ali. Eu lhe digo, é uma liberdade, é um processo para manter o preço. Manter o preço. Porque eu vou lhe dizer, se eu cometo um crime afiançável ali e o juiz arbitra uma fiança dessa, eu fico preso. Eu não tenho esse dinheiro. O que ele vai fazer? Vai ser preso. E sem provas, senhores. Sem provas. Porque a única voz no processo é da vítima e a vista é contraditória, senhores. Nenhum Ministério Público acredita nisso, senhores. Ninguém acredita no seu bem que se sentou aqui. Me parece que ele foi mandado dizer o que disse aqui. Então, se o Ministério Público se sente à vontade de pedir a condenação, é um dever dele, é um direito dele. Não estamos aqui desrespeitando nem tirando essa posição do Ministério Público. Mas vou lhe dizer que faça baseado em prova, senhor. Porque se ele consegue dormir tranquilo, condenando um réu sem prova nenhuma, deixe o fardo com ele. Não carreguem esse fardo em vossas consciências. Porque hoje aqui, os senhores têm a condição de consertar todo esse erro que eu passei para vocês. Falta de denúncia para um rapaz, não trazer testemunhas importantes para o plenário, descartar testemunha importante na audiência, falta de exame residuográfico para saber se realmente tirou. Só a vítima parece que foi mandado dizer aquilo, senhores. Nem a esposa da vítima que estava reconhece ele.
Ah, porque a conduta social ele já tinha furtado. Senhores, os antecedentes criminais do senhor William está aqui. Ele não responde a nada. Ele tinha 18 anos na época. Nem ato infracional ele respondia. Ah, mas teve uma vítima que informou que ele furtou, que teve lá a questão da sanduicheira e tal. Me mostre um inquérito sobre isso, ação penal sobre isso, porque aqui não é o lugar de discutir isso. Aqui é o crime contra a vida sendo discutido. Senhores, esse gatilho dessa arma está sendo apertado dia após dia durante 2 anos e meio contra aquele cidadão ali, ó, que nem me conhece. Nem me conhece. Estou aqui fazendo um favor à justiça. E lhes digo, senhores, imaginem que está sentado ali. Não façam valer esse ditame do Código Penal, esse destinatário do Código Penal. Não façam valer isso. Nós já vivemos, senhores, num mundo cheio de ódio. Nós estamos vendo aí os ataques em Paris, os ataques suicidas no Líbano, a violência em todo o momento. Agora, não tentemos buscar a vingança, que aqui não é local de vingança, não. Demos o nosso melhor, porque vingança não é o objetivo do processo. O objetivo é a busca da verdade. É só isso. E que não está extremo de dúvida, retiraram isso daqui. Que foi ele, só ele, especificamente ele, ninguém mais no processo. Quem estava com ele, supostamente, nem foi ouvido de manhã cedo. Nem foi ouvido, senhores, no processo. E aí agora, senhores, eu vou, até pela exiguidade de tempo, O senhor dispõe de 22 minutos. Senhores, eu vou dizer o seguinte. A tese secundária aqui é justamente verificar a questão da qualificadora. Né? O que a qualificadora diz? Inicialmente, até as alegações finais. Porque assim, vamos explicar como é o processo agora, para eu explicar o que eu quero dizer. Preciso que as senhoras e o senhor prestem atenção. A denúncia é a peça inaugural, vem todo o trâmite do processo, vem as alegações finais do Ministério Público, as alegações finais da defesa, ok? Na peça inaugural, ele denuncia como homicídio qualificado mediante pagamento que Negrão supostamente teria pago. Isso no processo não tem nada comprovado. Supostamente os policiais militares que pegaram ele, que ele alegou a questão da tortura, informou no processo que ele tinha dito isso, mas que ele nega que não foi. Que Negrão tinha pago para ele fazer. Até as alegações finais, o Ministério Público pede isso. Que ele seria qualificado mediante pagamento. Só que o juízo, por não tratar de sentença de pronúncia também, posso falar no plenário, o juízo entendeu que não ficou comprovada a questão do mediante pagamento. Uma coisa boa no processo. Porém, tem que vir uma coisa ruim. Para ele, tem que vir uma coisa ruim. Retirou o mediante paga, não é que retirou, e colocou o mediante motivo torpe, que o mediante paga seria uma espécie do motivo torpe. O que seria torpeza, senhores? Torpeza é aquele motivo repugnante, é aquele motivo nojento, é aquele que mata para beber o sangue do outro. É aquele motivo que traz um repúdio moral muito grande. Aí eu lhes pergunto, se nem comprovado restou que cometeram homicídio, ficou comprovado algum tipo de... qual é o motivo se o mediante paga caiu por terra? Qual seria o motivo? Vingança? Vingança de quem? De Negão? Mas Negão não foi ouvido? Mas Negão foi localizado e ninguém sabe. Então, na hora dos quesitos, senhores,
Vou ler para os senhores o artigo 483 do Código de Processo Penal, que o digno promotor de justiça teve o cuidado de ler para os senhores. E aí, no artigo diz o seguinte: os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre a materialidade do fato. Ora, Bento foi vítima de tiro de arma de fogo? Sim. A defesa aqui não está negando isso, não está criando uma tese mirabolante de que deu algo ele saiu informando que ele foi atingido. Sim, foi. A resposta é sim. O segundo é autoria ou participação. Foi o senhor William Damasceno, aquele cidadão que, tratado com... eu não tenho nem adjetivo para dizer, não quero trazer palavras pesadas para esse julgamento, mas aquele cidadão, aquele pobre coitado, tem prova de que foi ele, senhores? Claro que não. Uma voz dissonante, uma voz que é contraditória, não pode condenar, senhores. Sendo que o aparato estatal tem uma gama de fatores, uma gama de artifícios para poder provar. E não fez. E não fez. E não fez. E aí eu digo, digamos que no pior das hipóteses, passe por isso, que a resposta, acredito, muito remotamente seja assim. Mas vamos lá. Se for a questão agora da qualificadora, foi por motivo torpe, senhores. O direito italiano diz o quê? A lógica. Senhores, o motivo é a essência do crime. O motivo, a motivação. Ficou provada essa motivação, senhores? Primeiro o pedido paga, depois caiu por terra. Depois vem motivo torpe, que o promotor alegou vingança. Vingança de quem? De quem? Pelo amor de Deus. Vingança de um cidadão que deveria ser réu e não está no processo. Processo criado para não ter aquele cidadão ali, no cárcere, jogado às traças, que achou um filho de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Só acho que o sentimento de humanidade, de bom senso, para que possamos dormir tranquilos, deve ser inerente a todos nós. Temos sim que fazer, sermos solidários, sermos humanos. E estou aqui sem comunicação. Vim de Feira de Santana, nessa estrada horrível que nós temos aqui, sem receber nada. E estou aqui fazendo esse trabalho por amor ao debate e pela injustiça do processo. Eu vos digo e suplico a vossas excelências: voltem para suas residências. Senhor Ademir, senhora Juscelene, volte para sua residência. As suas famílias, Dona Eliana, Dona Maria Pérez, Dona Andréa, Dona Elisiana e Dona Sueli. E não carregue esse fardo, não durmam tranquilos, senhores. Porque se houvesse certeza, este advogado aqui, este humilde advogado, principiante de advogado, não pediria aqui absolvição, não. Não negaria a autoria, não. Eu ia por outra linha. Mas quando não há prova, senhores, o artigo 386 do Código de Processo Penal diz o que, senhores? O juiz, ao proferir sentença, mencionará, o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, está provado que o réu não concorreu para a infração penal, ou não existir prova. O que é que o artigo 386, inciso 5 diz? Não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Senhores, o Ministério Público, o juízo, tinha condições de trazer provas para o processo, senhores. Se trouxessem provas para o processo, pessoas importantes para cá, talvez eu não estaria aqui pedindo o que eu estou fazendo. Ou faria com mais veemência ainda.
Então, senhores, quando os senhores fizerem esse juramento aqui, de julgar 10, fizeram. O senhor dispõe de 14 minutos. Quando os senhores foram convocados aqui a fazer o juramento, os senhores não podem aqui, não juraram julgar de qualquer forma, não. Os senhores fizeram o juramento do seguinte: julgar com imparcialidade. Primeiro fundamento. Julgar de acordo com a prova dos autos. Segundo fundamento. E de acordo com vossas consciências, seguindo os ditames de justiça. E lhes digo, senhores, e lhes digo, façam agora a voz da defesa, vai se calar. Talvez o Ministério Público venha para a réplica, que será um prazer o replicar, mas façam o seguinte: eu só rogo a Deus que Vossas Excelências errem pouco, que nós todos somos passíveis de erro, e que voltem à quesitação, mas voltem de acordo, deem credibilidade a tudo que foi dito aqui. Vou lhe dizer da seguinte forma: façamos de vossas consciências a justiça de hoje, e peguem o dom que Deus os emprestou de julgar e o façam com perfeição. Eu agradeço a Vossa Excelência pela atenção. Vou esperar o Ministério Público, se assim quiser, o replicar e aguardar ali sentado a decisão de Vossa Excelência. Muito obrigado. Agora o excelentíssimo doutor promotor de justiça.